Fala aí, meus amigos, mais um vídeo aí no canal, e no vídeo de hoje vamos falar dos fundos imobiliários GALG11 e XP-LG11, que são dois fundos imobiliários de logística, fundo do mesmo segmento, porém fundos bem diferentes, vamos dizer assim. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu estou no grupo do Facebook lá de investidores de fundos imobiliários, é o maior grupo do Facebook sobre fundos imobiliários, tá? Procura aí que você vai achar e faz parte lá, porque tem muita gente que sabe muita coisa, a gente acaba aprendendo muito lá. E teve gente que comentou lá essa semana agora eu não vou lembrar quem foi, mas comentou lá que GALG11 e VINO11 são bons fundos porque são de base 10. Então você simplesmente achar que um fundo é bom só porque ele é de base 10, isso não é critério para você colocar ele na sua carteira. É óbvio que para o iniciante pagar 9 e pouco, 10 reais numa cota de fundo imobiliário vai ser mais interessante do que pagar 100, 110 na cota de outro fundo imobiliário do mesmo segmento. Isso é óbvio. Porém, o preço da cota, o quanto ela está custando no momento, não quer dizer se ele é melhor ou pior. Tem muita coisa que a gente tem que analisar e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a comparação desses dois fundos imobiliários. E se você gosta desse tipo de vídeo, fazendo comparação de ativos assim, deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo quando sair. E diz para mim nos comentários se você tem GALG11 ou XP-LG11 na sua carteira de investimentos. Bom, como é que vai ser o vídeo? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados dos dois fundos imobiliários e no final vou mostrar uma planilha com as principais informações dos dois fundos e pontuando ali quem venceu em um ou outro ponto. E a gente vai ver no final quem é que venceu essa batalha difícil, tá? Lembrando, não é recomendação. Então já deixa eu abrir aqui a tela do meu computador para a gente começar com chave de ouro, mostrando primeiro informações do fundo imobiliário GALG11 para vocês. O GALG11, GALG11, eu falo GALG, mas é GALG11, tá? Que a gente acaba juntando as formas e botando um nome no ativo. É um fundo gerido pela Guardian Logística, que nesse momento está custando aí R$ 9,19. Tem um dividend yield dos últimos 12 meses de 10,73%, ou seja, ele pagou para quem é cotista nos últimos 12 meses 98 centavos em dividendos por cota. Olhando aqui o gráfico de cotação, a gente vê que ele vem andando um pouco de lado, saindo de 9,60 e caindo um pouco, porém teve um momento aqui de 8 e pouco, 8,13, 8,14, que a gente poderia ter feito um ganho absurdo aqui quem comprou nessa faixa de preço. Se liga só na valorização que teve daí até hoje, mais de 12%, 12,9%, mais de R$1 por cota. Por isso que é importante comprar na baixa. Olhando aqui o valor patrimonial da cota do GALG11, ou quanto essa cota realmente deveria estar valendo, é de R$ 9,14. Como ele está sendo cotado ali a R$ 9,19, está praticamente sendo cotado no preço justo dele. Por isso que está com PVP aqui de 1. PVP que indica para a gente se o fundo imobiliário está sendo vendido no seu preço justo, que aqui no caso em 1, acima do preço justo, se tivesse acima de 1, 1,01, 1,05, 1,10, ou abaixo do preço justo, com desconto, 0,90, 0,95, 0,80, então estaria com um pouco de desconto. Esse fundo tem 4% do seu patrimônio aqui em caixa, hoje ele está com 71.893 cotistas, tem uma liquidez média diária de um pouco mais de 1.224.000 reais em negociações todos os dias, uma pequena participação no IFIX e agora aumentou seu dividendo para 0,084 centavos por mês, levando isso aqui para a base 100, seriam 84 centavos. Se a gente olhar aqui no gráfico de dividendos, a gente vê que ele vem pagando esse dividendo assim, bem na casa de 80 e poucos centavos já há bastante tempo, então parece um reloginho sempre pagando aqui nessa mesma faixa de dividendos, bem bacana isso, o que traz uma certa segurança e estabilidade para a gente. Lembrando que o dividend yield desse fundo é bem alto para um fundo de tijolo, tá? Vamos dar uma entrada aqui no relatório do GALG11 para a gente ver algumas informações mais aprofundadas. Abrindo aqui, a gente vê que esse é um fundo da Guardian Gestora. O GALG11 cobra hoje uma taxa de administração de 0,95 a 1,01% ao ano, em regra de cascata, conforme previsto no regulamento. Então a gente tem que ler o regulamento para ver como é que funciona essa taxa de administração. E tem uma taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark, que é IPCA mais 6. Hoje o GALG11 tem um valor de mercado de 527,14 milhões, prazo médio ainda que ele tem de contrato de 9,07 anos, não tem vacância nesse momento, um fundo que possui aqui 5 ativos, uma BL de 171 metros quadrados. Olhando o demonstrativo financeiro, olha só que interessante, o mês de maio, junho e julho, aqui ainda não tem um resultado de agosto, esse é o último relatório que a gente tem, ó. Podem ver que ele está tendo um resultado menor do que o resultado que ele está distribuindo. Então ele está sempre usando um pouco de reserva aqui que ele provavelmente tem guardado. Olha só, se liga só. 4.400.000 de resultado, distribuiu 4.700.000. 4.400.000 novamente de resultado, distribuiu 4.700.000. E em julho
a mesma coisa, 4 milhões e 100, ainda diminuiu ainda o resultado e distribuiu 4 milhões e 700. Vamos esperar sair o relatório de agosto para a gente ver como é que foi o resultado desse fundo. Informações que já tinha lá no início, mas eu vou trazer novamente, ó. O patrimônio dele está praticamente todo investido em imóveis, 98%, 5 imóveis com 0 vacância física e 0 de vacância financeira, então tudo ocupado e ninguém devendo nada, prazo médio dos contratos ainda de 9,07 anos, contratos reajustados pelo IPCA, 100% dos contratos, e 100% dos contratos também são contratos atípicos, que são contratos de maior duração, que dá uma certa segurança para quem é investidor. Se a gente dá uma olhada na receita por ativo, a gente vê que 39% vem no ativo aqui, ó, locado para Souza Cruz, 35% BRF Salvador, 23% BRF Pernambuco e apenas 3% nesses outros dois ativos menores. Então a gente vê que ele é bastante concentrado aqui nesses 3 primeiros ativos, a receita do fundo. E aqui embaixo a gente consegue ver informações dos ativos, como o tipo de contrato, que são todos atípicos, a ABL de cada um desses ativos que estão aqui ao lado, o indexador dos contratos, que é aqui o IPCA terno de cada um desses contratos e o mês de reajuste. E uma informação interessante que a gente vê aqui que ele é bem concentrado, ó. Tem 2 imóveis locados para BRF, 2 imóveis para Airliquid e um último aqui para Souza Cruz. Cara, se liga só que esse fundo é bem concentrado também em número de locatários. São apenas 3 locatários para 5 ativos. E o fundo tem também uma alavancagem que a gente vê, ó, que nesse momento está em 41% do patrimônio desse fundo. O que seria alavancagem? Seria uma dívida que ele tem a pagar para uma aquisição de imóveis que esse fundo quis colocar no seu portfólio. Então eles compraram imóvel, pegaram essa grana emprestada e essa grana representa 41% do patrimônio do fundo hoje. Quase a metade do patrimônio é de alavancagem, tá? E aqui um pouco mais para baixo a gente vê algumas informações dos imóveis, informações também dos inquilinos desses imóveis, então tudo aqui bem informado pra gente. O segundo fundo imobiliário é o XPLG11, que olha só que diferença. Nesse momento o XPLG custando aí R$ 112,96, tem um dividend yield bem menor que o do GALG11, está de 7,98%, pagando para quem é cotista R$ 9,02. Então esse é um fundo de base 100, se fosse botar ele para base 10, hoje ele estaria custando aí R$ 11,00 e alguma coisa, R$ 11,29, né? Então uma diferença bem grande para o GALG11. Olhando o gráfico de cotação, a situação bem parecida com a do GALG11, porém ele não está perdendo, ele está ganhando valor, saindo aqui de R$ 107,00 há um ano atrás, chegou aqui na casa dos R$ 90,00, então quem comprou aqui, ó, teve uma valorização absurda também de 25%, olha isso, que louco. Com relação ao valor patrimonial de cota desse fundo, hoje é de R$ 110,81, é o valor patrimonial da cota dele, ou o valor justo dessa cota, né? Como está um pouquinho acima disso, R$ 112,96, a gente diz que está com PVP de 1,02, então nesse caso você estaria pagando 2% a mais para comprar as cotas desse fundo imobiliário. Esse fundo apresenta um crescimento no dividendo, ó, nos últimos 3 anos, ao contrário do GALG11, que está se mantendo ali no mesmo patamar de dividendo e tem uma base de cotista de mais de 312 mil. E a liquidez mostra, né? 3,8 milhões de reais em negociações todos os dias, se liga nisso. O último rendimento que ele entregou foi de 78 centavos no mês. E como a gente falou, né, esse fundo vem crescendo os dividendos. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Vem apresentando o crescimento de 2020 para cá, sempre apresentando um dividendo crescente. Conforme os anos vão passando, o dividendo desse fundo vem crescendo e isso é bem bacana, é bem interessante. Um fundo que cresce a renda. É bom quando o fundo se mantém, porém é melhor ainda quando essa renda aumenta, né? Vamos dar uma olhada no relatório também do XPLG11 para a gente ver que tem informações bem bacanas aqui também para a gente acompanhar. XPLG11, que é o fundo XPlog, esse é o último relatório que ele lançou, tá, do mês de agosto. Tem muita informação bacana aqui, ó, no comentário do gestor, sempre recomendo vocês a lerem aqui, né? Fundo de um pouco mais de 5 anos, patrimônio líquido desse fundo gigantesco, 3 bilhões, um fundo muito grande, um fundo que tem uma taxa de administração que, ao contrário do GALG, ela diminui, é uma taxa aqui, ó, que vai de 0,95% a 0,75% ao ano, em regra de cascata, conforme previsto no regulamento, e também cobra uma taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark, que é IPCA, mais 6% ao ano, a mesma taxa do GALG11. Com relação ao resultado, a gente vê que aqui a situação é diferente. Ele teve um resultado aqui de 21,4 milhões e o rendimento que ele distribuiu foi 21,1 milhões. Então ele teve um resultado maior do que o que ele distribuiu. Olha só que diferença a situação do XPLG para a situação do GALG11. O portfólio desse fundo hoje está dividido a 90% em imóveis, 7% em cotas de fundos imobiliários e 3% em caixa, em aplicações financeiras, sendo 69% dos contratos que esse fundo tem atípicos e 31% contratos típicos.
E como eu gosto de falar com vocês, a importância dos contratos típicos para a gente ver o aumento dessa renda ano a ano, porque geralmente o contrato atípico é aquele contrato muito longo e não tem muitos revisionais, acaba que se mantém por muito tempo uma renda estabilizada. Isso é bom, porém a renda crescente é melhor na minha opinião, né? Dando uma olhada nos locatários, a gente vê que ele não tem concentração como tem no caso do Galg 11. O locatário que representa a maior porcentagem na receita do fundo, ó, 13% via varejo, Leroy aqui 12%, Renner 9%, então vários menores aqui, ó, Mercado Livre, GPE, Mobile, B2W e outros aqui 36%. Então muita coisa aqui nesse outros. E a correção dos contratos é feita aqui, ó, 75% por IPCA e 22% por IGPM. E 90% dos contratos do XPLG11 começam a vencer de 2025 para lá. Então tem muita coisa aí pela frente. Essa parte aqui do relatório eu acho interessante. Se liga só, enquanto que o Galg 11 só tem 5 ativos, olha a quantidade de ativos que o XPLG tem. 17 ativos, um empreendimento em construção, olha isso, uma ABL de 966 mil metros quadrados, enquanto o Galg tem 100 e pouco, 171 mil, né, se eu não me engano. Número de locatários, 45, cara, se liga nisso, 45 locatários. 3% de inadimplência, bem tranquilo para o tamanho do fundo e a quantidade de locatário. Vacância física de 4,3% e vacância financeira de 3,4%. Só inverteu, né? Bacana, interessante. Aqui algumas informações dos ativos do fundo e informações também dos ativos em construção. Que bacana, cara. E aqui embaixo a gente vê, ó, uma lista dos locatários, ABL que cada um desses locatários representa, vencimento dos contratos, indexador desses contratos, mês da correção dos contratos. A gente vê que tem muita coisa aqui, ó, segmentos dos locatários. Então é muita coisa, é muito contrato, é muita empresa aqui dentro do XPLG11, o que traz uma maior segurança ainda para a gente por causa dessa pulverização, dessa base maior de locatários. Então vamos lá, vamos para a planilha para a gente fazer uma comparação dos dados desses dois fundos imobiliários e para a gente ver qual é que venceu essa batalha aí dos fundos de logística. Pessoal, tendo que gravar novamente essa parte, aconteceu como aconteceu com outro vídeo que eu fiz e aconteceu aqui novamente, cara. Eu não sei o que tá vendo, mas vamos lá, dando sequência ao vídeo, pode ver que é outro dia, que eu já tô com outra roupa, tô de boné, mas isso não importa. O que importa é o conteúdo. Então, eu trouxe os dados dos dois fundos imobiliários, o Galg 11 e o XPLG 11, para essa planilha. Coloquei aqui 11 indicadores que eu acho mais interessantes da gente comparar e na planilha de cada fundo aqui eu destaquei em verde o indicador que o fundo venceria. Já dá para ver que o XPLG venceu a maioria dos indicadores aqui, né? Então vamos lá, começando pelo preço, por que eu não botei verde para nenhum dos dois? Porque aí vai do critério de cada um. Por exemplo, o Galg 11 nesse preço está pagando um pouco mais de 10% de dividendos. Porém, o XPLG também nesse preço, no meu cálculo de preço teto, ele ainda está dentro do meu preço teto, que seria de R$ 117 para o XPLG 11 se eu fosse investir nele. Depois de avaliar o relatório, eu chego no preço teto nele para mim, tá, de R$ 117. Estaria muito bom para receber 8% em dividendos, que é o que eu aceito para fundo de tijolo. Então o preço eu não coloquei nota para nenhum dos dois, vai do critério de cada um dos investidores. Com relação a dividend yield, a gente vê que o Galg 11 bate de lavada, pagando 10,7% ao ano, enquanto o XPLG pagou apenas 8,28%. Porém, fundo alavancado, como é o caso do Galg 11, tem que pagar mais dividendo, cara, senão não compensa essa alavancagem que ele está fazendo. Como é o caso de um Vino 11, que está alavancado e não consegue nem sequer manter um dividendo num padrão bacana. Simplesmente o dividendo do Vino 11 está caindo. Uma alavancagem mal feita, né? O terceiro ponto aqui, o terceiro indicador, o PVP, pode ver que está praticamente igual. O Galg 11 está com PVP em 1, ou seja, ele está no seu preço justo, enquanto o XPLG está em 1,02, que está um pouquinho acima do preço justo, ou do preço considerado justo, né? Então o Galg 11 levou mais essa, o Galg 11 já está com 2 pontos aí, porém dali para baixo o Galg 11 só perde. Começando pela liquidez, que é a velocidade com que a gente consegue comprar e vender cotas dos ativos na Bolsa de Valores. Galg 11 com uma liquidez de 1,1 milhões de reais em negociações todos os dias, enquanto o XPLG 11 tem uma liquidez de 3,8 milhões, quase 4 milhões por dia. Patrimônio líquido, aqui eu tirei a alavancagem dos dois fundos, tá? Sem alavancagem, o Galg 11 fica com um patrimônio de 526 milhões, enquanto que o XPLG tem um patrimônio de 3,003 bilhões. Olha que diferença absurda. Com relação ao número de cotistas, 64.900 para o Galg, 312.500 para o XPLG, porém o XPLG tem muito mais tempo já sendo negociado na bolsa, né? E eu acredito que o Galg 11 vai passar porque ele é um fundo de base 10 e principalmente os novatos
gostam muito de fundos de base 10, independente da situação do fundo. A gestora também eu não dei nota, o GALG aí gerido pela Guardian e o XP-LG gerido pela XP. Taxa de administração, para mim, o XP-LG vence porque é a mesma taxa inicial, porém a do GALG ela cresce, enquanto que a do XP-LG diminui com o tempo. Taxa de performance, que os dois cobram a mesma taxa, 20% do que excedeu o CDI, então empatado aí, né? Número de ativos, uma lavada do XP-LG com 17 ativos. Número de locatários, 45 locatários para o XP-LG, enquanto o GALG só tem 3. E na alavancagem é 14% do patrimônio hoje do GALG 11 é alavancagem, enquanto que o XP-LG somente 10%. Então 10% para um fundo de um patrimônio de 3 bilhões, a hora que ele quiser chamar uma emissão, ó, rapidinho ele paga essa alavancagem, se precisar, né? Então tá aí, o XP-LG vencendo em 7 dos indicadores, enquanto o GALG 11 só pontuou em 2, mas isso aqui não é recomendação nem de compra nem de venda, tá? Só estamos aqui comparando um e outro. Então diz aí pra mim, se você tivesse que investir num desses dois fundos imobiliários, qual dos dois você escolheria? Se você escolheria o GALG 11 só porque ele é base 10 e paga mais, ou se você escolheria o XP-LG por ser mais diversificado, ter mais ativo, já ser um fundo mais antigo, um fundo de um patrimônio bilionário e não tem praticamente alavancagem para o patrimônio que ele tem, essa alavancagem aqui não é nada. Então diz aí, você escolheria o novato que paga mais dividendo ou você escolheria o mais tradicional, mais antigo já na bolsa? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, o vídeo vai ficando por aqui, valeu, é nóis, fui!